Olá, gente, bem-vindo ao curso completo Mobile Dev, no curso onde você estará aprendendo Flutter com a linguagem de programação Dart e com isso vai conseguir construir aplicativos bonitos, com interfaces agradáveis, fazendo amplo uso do material design, do Cupertino, né? Acredito que a gente não mexa muito com o Cupertino nessa aula, não sei, vamos ver o que o futuro nos dirá, né? Mas material design a gente usa provavelmente em tudo, todos os layouts, a gente vai seguir nesse módulo aqui de layout, né? E hoje a gente está aqui hoje com o Gustavo e com o Natan. A Ana Beatriz ainda não conseguiu voltar por alguns problemas pessoais. Acho que é o celular dela, alguma coisa do tipo. E assim que ela estiver de volta, a gente segue com ela também, tá? Tá uma bastante expectativa nesse sentido. Eu vou compartilhar a tela do Natan com vocês. E aí é o seguinte, a gente vai continuar no Boro Navigation Bar, né? E aí eu tentei, né, propus uma abordagem alternativa. Qual seria essa abordagem alternativa? A gente vai fazer um Bottom Navigation Bar na unha. Vamos supor que, não sabia que tinha um Bottom Navigation Bar, tal, quero fazer o meu, etc. Não quero usar aqueles monte de show selected e tal. Então a gente vai supor que aquilo não existe, né? E supondo que ele não existe, a gente vai fazer a implementação própria do nosso Bottom Navigation Bar, beleza? A gente vai usar um container, e aí dentro do container a gente vai ter o filho, aí dentro do filho a gente vai colocar row e tal, e aí assim a gente vai chegar naquele mesmo resultado, porém com uma outra abordagem, beleza? Então eu já tô compartilhando aqui com vocês a tela do Natan, né? Acho que dá para aumentar um pouquinho aí, Natan, o zoom, só mais um pixel, perfeito. Acho que assim ficou. Talvez ficou demais. Porque começa a crescer. Assim tá, acho que tá bom. Então, beleza. Aí nós vamos lá. Bom, a gente vai começar. A gente vai fazer literalmente tudo, tá, gente? Aquele mesmo Bottom Navigation, porém a gente vai usar um container. A gente vai comentar esse Bottom Navigation Bar lá em cima, lá onde a gente faz isso, onde a gente chama ele. Então, pode selecionar tudo isso aí e o size box e comentar ele junto. Isso. Aí, perfeito. Aí a gente sobe lá pra cima, começa lá de cima melhor, que aí se a gente precisar, a gente usa esse aí como referência de algumas coisas, beleza? Então a gente vai começar, bora no Navigation Bar, container e tal, e vamos indo lá, vamos ver no que vai dar. Por que dá pra gente pôr um container no Bottom Navigation Bar? Porque ele é ele aceita um widget, né? Aceitando um widget, a gente pode fazer tudo. Cuidado ali que o nosso amiguinho ele vai contar tudo ali que vai fazer. Eu falei que ele ia contar, se eu falar pra você que ele deu o mesmo código que vai ser usado ali, você acredita? Palhaçada, Eu não mano. duvido, não. Você acredita que ele. Não, deu pra ver ele começou ali, ele colocou o border radius, tudo, ele fez no padrão FIFA, né? Como alguns diriam. É, padrão FIFA. Então vamos lá. A gente vai começar com o container. O container a gente pode definir a altura dele já, que é o height. Isso, a gente põe igual, que era 110 ou 290, se for no computador do Google. É 290, Google, 390? O quê? A altura, quando nós perguntou aquele dia. Nossa, 390. Qual que é o pad? 38. Falei, meu Deus, não pode ser. Caraca, tá gigante. O container, pra gente deixar ele estilizado, a gente precisa decorar ele com um decoration. Isso. Box decoration. Aí a gente pode aplicar o border radius. E se quiser copiar ali, Nathan, faz mal não. Não faz mal e ainda faz bem. Aí tira o comentário de baixo. Isso. Bom, fechou. Aí por que ele não apareceu? Porque o container ele não cria o espaçamento dele sozinho, né? Quando eu falo espaçamento, eu quero dizer referente à largura dele. Tá vendo que ele não tá. Então vamos fazer um exemplo. Coloca a largura aí, Nathan. Coloca 50 a largura, só pra gente. Ele vai criar um quadradinho ali. A gente vai precisar especificar uma cor também. Colocou um vermelho pra ficar mais Pra visível. mostrar que ele tá ali. Color, né? Isso.
que é a cor do box, né? Do box decoration, colors.red. Red, né? Vamos abusar do inglês aí da gringa. Bom, ele já foi. Bom, o interesse. Então aí a gente coloca o white, né? Que aí já deixa branco, que acho que tá suave também. Dá pra perceber. O bom foi que o quê? Ele desconsiderou o Idif, então provavelmente o Boron fala pra ele crescer até o máximo, e aí ele respeita o que o pai orienta pra ele, então isso é interessante. Né? São regras de constraints, ainda não dei uma aula sobre isso, mas os constraints vai muito isso. Tem coisas que você não consegue controlar a largura porque isso é delimitado pelo pai que ele seja assim. Então o Boron Navigation Bar tem um, ele precisa de um widget que preencha toda a largura, como a gente pôde ver aí, e aí ele já preencheu. Bom, você viu que em poucas coisas a gente não precisou de clip rect, não precisou do size box, o container já fez quase 50% aí do negócio, não é? Aham, Parece até que foi uma mágica, não parece? literalmente. Caraca, mano, simples pra caramba. Bom, aí o que que a gente precisa agora? A gente precisa de itens que sejam filhos desse container, concorda? Sim. E aí a gente pode começar. Aí a gente vai entrar numa disposição, e aí eu preciso que vocês me ajudem a pensar, que esse container vai ter um child, né? Que precisa ter itens que fica um do lado do outro, que seria aqueles botões, né? E aí, Child que fica do lado do não, outro. não são os ícons, os icon buttons ali que ficam um do lado Sim, do sim. outro? A gente vai. Acredito que dá até pra gente usar os button, aqueles elevated button, porque ele consegue ter aquela cor, aquele aspecto meio em volta ali, sabe? E aí a gente vai ter que ter uma alternância entre quando ele tiver selecionado e quando não tiver selecionado. Aí a gente vai ver como que a gente vai fazer essa jogada, beleza? Fechou. Bom, vamos lá. Aí, Nathan, vamos fazer os testes. Coloca o outlined button, não. Outlined button é aquele que tem a bordinha. Coloca o elevated button com o icon, né? Porque aí a gente coloca aquele icon também, sabe? Isso. A gente deixa uma função vazia por enquanto. Isso, já copiei esse ícone daí, ó, da home. Aqui. Isso. Home. Isso. Aí não preste põe a função vazia. Aí falta o parênteses, né? Não, é que é uma press tem que sair. Não, esse aqui. Isso, Não também. isso, aí sim. E Aí agora o label. O label acho que ele é um widget também, né? Acho que não é diferente do. Pra você ver lá, ó, pra você ver como as coisas acabam ficando incoerentes num ponto de separar pra pensar, porque lá o label precisava ser um string, né? ah, Aí a label aquele precisa com ser um ele. widget. É falta de consistência, isso é um pouquinho desagradável quando a gente está desenvolvendo, sabe? Mas a gente não está à mercê da tecnologia a ponto de, pô, tem que fazer isso. Não, a gente põe um mouse ali, vê o que ele pede e vida que segue. Ninguém vai. Ai, eu preciso fazer o que ele falou, senão eu tô lascado. Esquece isso. Bom, beleza. Aí a gente não vai ter aquela surpresa de nós colocar um monte de botão aí e ele sumir, tá ligado? O que que a gente faz? Vamos colocar esse, daqui a pouco a gente põe a cor. Os outros, por enquanto, a gente não vai colocar um elevate de icon. Eu tava pensando no button icon. Por quê? Porque eles estão sem estilização, não são? São. Sim. Então eu acho que poderia ser um button icon nos outros. Icon button icon, não lembro como que vai ser. Ah, Esse outro aí é o icon. Copia lá mesmo. Pode copiar melhor. Pô, é, a lei do menor esforço. Não, do outro lá. o quê? Daquele outro lá de baixo. Pra ver qual que era o ícone. Era favorite. Favorite? Não, é bag. Shopping bag? Shopping bag? Icons, favorite, não. Não, ali ó, Ah, eu não shopping lembro bag, se ó. era shopping bag. Ah, é, só. Pode crer.
Aí esse aí já não tem o label, né? Não. Vamos salvar pra ver como vai ficando. Ah, não tem o que reclamar. Vamos só fazendo, daqui a pouco a gente começa a parte da estilização, fechou? Qual outro botão que tem também? Depois agora é o favorite, depois é o user. Não, não, de widget, no caso. Como Ou assim? vai ser esse ou esse aqui? Qual dos dois vai ser? Então, quando tiver selecionado, aí vai ser uma jogada que a gente vai ter que fazer. Quando tiver selecionado, a gente vai ter que usar um estilo. Quando tiver não selecionado, a gente usa o outro estilo. Sacou? Saquei. Por exemplo, a impressão é que aquele primeiro ali está selecionado, entendeu? Uhum. Então, ele está selecionado, então faz esse desenho aqui, ó. Mano, mas não vai fazer uma gambiarra, mas nossa, das mais bonitas que eu poderia fazer nessas aulas. É proposital. Não, é proposital, é proposital. Eu não achava que eu nunca ia ensinar gambiarra, mas eu preciso ensinar gambiarra pra vocês poderem dar valor pra corrigir a gambiarra. Maneira certa, né? Vocês falam, nossa, É, como ficou user? Ou person, né? Bom, é, legal. A row, à disposição dos itens delas, que é o, eu não sei se, deixa eu só ver qual deles que é ali, não sei se é o main axis, é o main. é o elemento, né? Que aí você pode dar um espaço entre os elementos, between, vamos ver qual que fica mais agradável pra gente. Ou o PC ficou muito, né, afastando muito, vamos ver outro. Around. Ó, Ó, já melhorou. já Vamos ver o melhorou. outro. Angle. Ó, É. basta ter bom senso aí, né? Angle. Vê de angle. Eu também. O que você acha, Gu? É, tá bem melhor. E você aí do YouTube, deixa o like aí pra votar aí, ó. Deixa o like, escreve seu Não é comentário. assim que o pessoal ganha voto, ó. Deixa o like aí, É, Nicole você acha aí qual que tem que ser aí, ó. Eu vou responder tudo. Escreve os comentários aí, deixa o filha. É, like, Qual que é? escreve no galerinha. comentário qual que deve ser aí, ó. Faz favor. Ai, caramba. Quem comentar aí, eu vou colocar aqui ao vivo a cor, hein? Ao vivo, ó. Nem tá ao vivo, velho. Cansei de ver esses Deixa vídeos com eu meu filho, velho. Acontece, é raro, mas acontece frequentemente sempre. Bom, vamos lá. A gente finalizou isso, aí agora a gente vai estilizar esse botão aí. Firmeza, Natan? Nossa, não é por nada não. Olhando assim a grosso modo, mano, bem mais simples que o outro. Muito mais simples. Cadê um. É o style, né? Cadê o style? Style. Ajuda aí, Gu. Você tá aí só dando água de coco. Style. Uma aguinha gelada, Água de boldo. água de boa. Ô, Natan, agora eu tenho um comentário pra fazer sobre isso, que é o seguinte. Se você ir por esse button style, o que que acontece? Tá vendo que ele tá ali, ó, material state property? Ele vai querer que você resolva sobre cada estado do botão. Então você vai ter que resolver quando o botão estiver ativado, desativado, clique em cima, enfim, você vai ter em qualquer coisa que você quiser mexer. Qual que é o caminho alternativo? Você coloca o nome do botão que você quer estilizar, aí no style mesmo, coloca o nome do botão, ponto style from. Mas sem o icon, desculpa, sem o icon. Esse. Aí, ó. Aí ele consegue pegar essa ideia. Aí você consegue estilizar a partir disso. Dá pra colocar quando tiver pressionado, Isso. o Não, nome dele. isso aí, Nathan, se você parar pra pensar, isso aí é coisas que são do botão, Sim, sim. né? Não são coisas que são do estilo. Ah, beleza. No caso, o on-pressed é como, tipo assim, a ação que ele vai ter quando for pressionado, né? Realmente, porque assim, você precisa, vamos supor, ó, você tem algo desenhado na tela e alguém fez aquela ação, o usuário. Então você precisa capturar essa ação dentro do seu sistema para poder fazer alguma coisa, algum código que execute aquela ação. Que ative, né? Isso, entendeu? Pode Aí, crer. aí é isso. O on-pressed é sempre essa ideia de capturar o clique, capturar o gesto, capturar a ação do usuário. Beleza? Sempre nessa intenção. Porque imagina, se não tem interação do usuário no seu sistema, não tem interação no seu sistema, a não ser que o seu sistema seja um bot, né? Que não precise É, de pessoas. Agora, se precisa, aí o caminho é esse.
Eu não lembro nem qual que era. Aqui. Ô, Tá, Mas Prela? é laranja mesmo, Natan. O Só Natan tem vendo que hã? logo colocar o fim do mundo ali, opacidade. você viu? Ô, Natan, história de Olha no fim do 2023. mundo, ó. Bow! Muito esse jogo. Como venta tanto em Caraguá? Pô, fez Como 50 km os ventos, fi. Fez, então, parece que ainda não parou não, tá? Parou nada, aqui tá estralando os Tá fios uns aqui. mexe e remexe pra lá, hein, mano. Tá, Prela? vai, Bom, vamos lá. Ah, é, ele é com opacidade, lembra? A gente criou um. É opacidade. mesmo, a gente criou um com Eu já, opacidade. ele colocou, você colocou com opacidade? Teve um que Coloquei. a gente colocou. Aqui, ó. Aí, ó. Ah, pode crer, colocou o if opacity. É, isso aí, ó. Isso aí a gente chama de métodos helper, que permite a E gente. São métodos que ajudam a gente a alterar as condições de alguma coisa, e nesse caso foi a cor da foi alterar o estilo de uma cor. Não, é isso mesmo, Nathan. É porque ele é 10%, e aí o que a gente É, precisa mudar aí agora é a cor do texto ali agora, que ele precisa ficar laranja, tá vendo? mas caraca, dá uma diferença, né? Porque fica branco, né? gritante, mano. Mas é uma jogada, é uma boa sacada assim do pessoal de UI UX, assim, eu acho esses contrastes assim É bem bem interessante, melhor. porque eu não consigo fazer uma parada dessa, velho. Eu também pensaria Aí, nessa Nathan, assim. ó, aí é o Nossa, quando seguinte, for agora a colocar a gente quer cor. colocar a estilização do texto, certo? Certo. E olha que No interessante, label. a gente vai ter que colocar no ícone e no texto, mano. No ícone? É, É, porque no ícone também ele tem o também é style laranja, dele, né? né? Não fica. Ah, é verdade, é verdade. Isso. Até que ele recebe um text style. Recebe style, teste style. Style. Text style. Recebe um Color. background color. Cor é Orange. cor, né? Orange color. Isso é mais orange. E... Ah, Ele só. também. Ah, mas nossa, tá Ó, com. menino. Ah, mas é porque você colocou background color, né? É, background color não é color só. É color. Isso. Já era. Aí também, acho que aí é só color, né? É, Não né? é? Só É. color. Color. Receba. Seba laranja. Receba o laranja pedreiro. Certo. Agora a gente coloca o. Como é o nome? Border Radius, né? Border radius. É esse aqui, né? Isso. Não, esse daí é do Clip Não, esse React, aqui né? é the color border radius. Tem Eita, até a dúvida ali. Isso. é isso? Não. É isso mesmo? Essa aqui, né? É. É. Ali, aqui. Vê aí qual que é o estilo ali. Ele tem, acho que é. Acho que é shape ali, né? Não, shape não. Deixa eu verificar. Border side, não. É, não, border Border side. side mesmo? É, acho que é border side. Outline border ou border side? Agora eu tô na dúvida também, acho. Mas o que eu me Tá. lembro era no Vai ver. shape, porque o shape você forma, né? Você dá essa ideia pra ele. E cadê? Run Dead, coloca aí, Run Dead Rectangle Border. Ali, ó. Acho que ele já até vai já, mas vê se Border vai. side? É que Vê se vem já vai. padrão, né? Já vem com É, pré-definido. acho que ele já vem já. Opa, matou alguma coisa aí. Acho que- Filhão. Matei porque eu não coloquei read. Ah, é. não, acho que matou outra coisa ainda. Não, matou outra Deixa coisa. eu ver o que ele recebe aqui. Não, olha ali, ó. Olha ali. Ali é a 111 ali, Ah, ó. não, volta aí, vai até o final. Não, do outro lado. Isso. Ó, Ah, amarelo, rosa, amarelo, rosa. tá vendo? Ali, ó, Não. no 50 é rosa. Depois é amarelo. Ah, Não, não, presta atenção, ó. Não, não, não. No rosa, no 50 não é rosa? certo, Depois não é amarelo? No certo. outro é azul, cadê? Tá Ah, embaixo, não tá embaixo, não? não. Tá não.
Então Ah, era tá. mais um ainda, tava certo. Ah, ele pegou o parênteses que tinha e começou a É utilizar que aqui ele. ele tava dentro E eu acho do que você pegou só dois parênteses Decoration. ali quando você copiou, Nathan. É, então. Que eu achei que tava. Esse aqui é do Box Ah, Decoration. mas não é, ele quebra lá embaixo lá. Mas tá bom. Isso aí não foi. Isso aí saiu do menor dos erros. Bom, tranquilo? Tranquilo. Bom, Tranquila, aí. manita. Aí agora tem a cor desses outros assim, né? Que quando eles estão desativados. É, a cor deles é É o green? um cinza. É o cinza, né? Aquele gray, no gray color. Acho que já tá até na variável já. Isso, que é o CF, CF, CF. É, já dá ali gray color. É Grey Color, né? É. Isso. Bom, vamos quebrar isso aqui. Trial. Opa, não é aqui dentro? Faz o seguinte, Nathan, vamos fazer uma jogada já especial, ó. Ali mesmo, ó. Apaga esse daí, essa vírgula. Clica no Alt, já clica no de baixo e nos dois de baixo já. Isso, aí coloca vírgula, color. E aí já coloca aí orange, gray color, isso. Ó, Isso é toma. louco, rapaz. Gente, nem o Mr. M ensina essa daí, velho. Mas nem o Quero Mr. ver. M. Certo. E agora? Certo mesmo? Quando clica nos outros ali, eles dão aquele efeito de clique? Não, Estranho, né, não. que o Icon Button não dá aquele efeito de clique. No outro ali de cima ele não dá aquele efeito? Eu lembro que a gente Acho que é usou. esse Visual Density, eu acho que é. Não, não é. Eu lembro que a gente já Ah, usou esse Icon Button e será que não ele. é o Focus? Não, não Focus é. Color? Não é. Hover Color? Não, não, tipo, ele realmente ele tinha que dar o efeito. Eu acho que a gente não chegou a mexer nisso, sabe? A gente precisou estilizar Hum, ele pra ele fazer isso. Ele só foi. Aí a gente tá putz. tendo que clicar. Não, só achei estranho, achei que, né, ficaria agradável quando clicasse ali ele funcionasse. Hover color, vê aí. Coloca White. Coloca o o orange verde. color lá pra ver. Vê aí. Deixa eu tentar ver. Acho que tá indo Não, muito rápido o seu. sem interação. Estranho, dá maior ideia de que tá travado, né? É, Não, parece que não tá funcionando. De que tá parado. só barulho. Então, eu tô pensando aqui. Eu não lembro se das outras vezes que a gente usou. Lembro que a gente usou esse Icon Button em outras ocasiões e ele dava aquele splash? Ah, eu não Ah, eu lembro. não vou lembrar não, Você mano. não lembra não, Eu né? lembro que, eu lembro que quando eu clicava, ele pelo menos tava Mas era aquela o Icon Button pressionada. mesmo? Não era outro? Era o Icon Eu Button, vou mano. A não ser até que. pegar algum O Text exemplo aqui. Button também tinha funcionado. Tinha Então, ali. porém que o teste button é texto, né? É, então, sim. Mas acho que era esse aí, não era o Text Button, que era o que dava o efeito? Não sei. E será que esse daí pode ficar sem. Esse Elevate do button pode ficar sem label? Comenta aí a label aí e salva pra ver. Comenta até ali embaixo ali, ó, perto do style. A gente tá usando um Elevate Button, né? Mais embaixo ainda, Nathan. Isso, comenta aí. Não. Ele Já. precisa, ó. É Tudo já. requerido. Não, ele é requerido, não dá. Eu não vou colocar ele vazio só pra satisfazer isso. Então, é complicado. Ah, não, fica estranho, tá vendo? Vai ficar torto. Não, vamos deixar assim mesmo, vamos deixar assim mesmo. Isso é só um detalhe, se a gente encontrar qualquer solução, a gente resolve. Bom, se a gente parar pra pensar, em 24 minutos a gente terminou o modelo que estava lá no com o padrão do Figma, né? Aí agora tem a questão da animação da coisa, né? Da animação que eu falo assim, de dar vida para ele. Ah, vamos colocar ali para dar vida, etc e tal. Aí a gente pode pensar se faz isso ou a gente faz isso na próxima aula. E aí? Vamos fazer já. Vamos, Dá né? nada. Bom, então pera aí, só um momentinho aqui, gente. Bom, gente, nós voltamos aqui, a gente tá tentando entender o porquê que isso sumiu essa cor. E a gente. É algo que a comunidade já é conhecida dessa questão. Quando a gente define, em alguns componentes, a gente define a cor de fundo dele, ele rouba, né? Ele tira esse hypo effect, né? Esse efeito de círculo se expandindo no clique do botão.
E aí tem algumas maneiras de resolver isso. Uma que a gente achou que foi bem agradável. A gente, antes de chamar a row, a gente vai definir ali um widget chamado material e vai definir a cor dele como transparente. E aí ele volta a dar vida aí para os nossos botões, sem a gente precisar fazer 875 gambiarra aí. Então, acho que dá pra gente ir por esse caminho aí, né, Nathan? Daí vai de boa. Então bora lá. O Nathan já tá com a bala na agulha. Vamos lá. Deleta tudo. Deleta tudo. Manda tudo pra Lua. Manda tudo lá pro Elon Musk. Partiu. Do material, a gente só coloca um color. Só coloca o color. E aí a gente coloca uma cor transparente, tá, gente? Porque aí ele meio que vai entrar por trás ali do container e aí ele vai devolver o nosso efeito de clique no icon button aí. E assim a gente vai ter aquela sensação de liberdade que só os comunistas podem dar pra gente. Clica lá pra nós ver, Nathan. Bom, gente, esse era das coisas que a gente estava procurando. É, e aí agora a gente vai fazer isso, né? Que vai ser o quê? Que colocar aquela mesma ideia de funcionamento nos outros, tá? Porém, né? E aí tem um porém, porque é o seguinte, a gente tem aí agora o efeito esse primeiro elevate do botão icon, né? O Natan, o Gu e o pessoal também do YouTube, ele é o botão quando ele está ativado. Porém, a gente tem que criar o estado do botão desativado também, que é essa home. Como que é o estado do home desativado? Ou sem estar selecionado, se for essa a ideia. Ele iguais os outros, na cor cinza e pronto. Simples assim, sem o nome, só com o ícone, né? E aí a gente pode começar a fazer isso. Mano, esse God vai ficar horrível, mas eu vou fazer de propósito, porque... vai ficar, mano. Eu tô com um peso no coração, mas eu sei que vai valer muito a pena. Bom, a gente fez esse ícone. Agora a gente, embaixo dele, ou antes dele, tanto faz, a gente vai criar um icon button para ele. Porque você concorda que a gente tem dois estados, ativado e desativado, né? Selecionado e não selecionado, né? E Sim. aí, na verdade, para esse botão a gente vai ter que fazer o estado dele desselecionado e dos outros botões a gente vai ter que fazer o estado selecionado. Beleza? E aí, por enquanto, a Vamos gente vai ver. deixar comentado o estado de cada um dos outros botões. Fechou? Então, esse botão que está selecionado vai ter que fazer o modo dele desativado Isso. e fazer o modo ativado dos outros agora. Isso. Aí, até ali em cima ali, Nathan, se quiser, quebra uma linha aí mesmo, aí no Elevate de Button, e coloca um comentário aí escrito Home. é, Index 1, sei lá, ou acho que Index É, 1 é bom. Não coloca igual não, porque depois fica ruim pra nós pesquisar, põe só Index 1. Isso. Aí beleza, vai indo. Aí vai. Aí agora copia um icon button e cria o index 1 desativado. Beleza? Que aí seria o botão home também, né? O ícone home, desculpa. no caso, o home teria que colocar dentro do OnePressed, né? Isso. Eu comento, Não, deixar esse não, porque esse daí a gente já sabe que Já faz parte, né? embaixo dele a gente coloca index 2, beleza? Aí só coloca o ícone home da ROM, beleza? Aí você viu que, óbvio, tá um a mais porque a gente ainda não definiu a lógica, mas como que a gente já poderia colocar essa lógica aí definida, tá? A gente. Lembra quando a gente estava estudando Dart que a gente tinha o ternário? Eu falei que é o Hum, if inline, que aí a gente verifica se é uma coisa verdadeira, coloca o ponto de interrogação. Se for verdadeiro, a gente mostra o valor. Se for falso, a gente mostra o outro valor. lembro. Então, ali, bem no começo ali do Elevate de com mesmo ali, ó. A gente vai verificar se o acho que é underline current index, né? Se ele é igual a zero. A gente define ele bem aí, ó. Bem aí mesmo onde está o index 1. Mas pode ser até aí mesmo. Quebra uma linha. É Current com ponto de index. interrogação? Aliás, não é nem index 1, é index 0, né? Concorda? É, pode criar o Porque, zero. porque a gente é A partir baseado. dele começa. Isso.
Aí a gente, ali é o current index. Se for igual, né? Igual, quando eu estou fazendo comparação é igual, né? Porque um igual só ele é para atribuir valor e dois igual é para fazer uma comparação booleana, né? Então, current index é igual a qual? Qual index que a gente quer agora? Esse index é referente a Ao qual? index 0. Isso. Tá mutado de novo, Nathan. Pera aí. Pera aí. Nathan voltou. Voltando à lógica, é current index igual index zero, certo? Isso, mas o index zero seria o valor zero. Que seria o valor zero. Assim. Isso. Aí a gente faz Já. a pergunta. Mas aí é uma pergunta. Aí é o ternário. A estrutura do ternário é um ponto de interrogação. Aí o primeiro valor que vem aí seria esse valor. É o valor se o index realmente for zero, que aí acho que faz sentido. Aham. E dois pontos, o outro valor, que aí seria o valor do home desativado. Então, no caso, seria current index igual a zero. Isso, E já aqui, tá aí. então, a gente mudaria e Não, colocaria. aí você. Aí, ó, depois, mas só que assim, ó, depois do ponto de interrogação para a direita, você já está retornando um valor, certo? Certo. Aí no final desse valor você coloca dois pontos e o outro valor que ele receberia. Entendeu? Para fazer melhor, sobe aí um pouco ali pra você entender o raciocínio. Sobe. Mas, Sobe lá para cima. Sobe tudo lá, no início do código. Isso. Ali onde tá no build aí, ó. Quebra uma linha no build e vamos pôr na prática isso. É, quebra uma linha do build. Coloca aí. Coloca var, valor, sei lá, qualquer coisa. B, pronto. B igual. Current index igual a zero, né? Current underline, né? Current index igual a zero. Aí dois ponto de interrogação. interrogação. O primeiro valor que o B vai receber agora, vamos supor, coloquem, vamos criar uma string. Cria uma string aí escrita widget ativado. Ativado, pronto. Ativado. Escreve ativado. Isso. Aí depois disso sai para fora. Dois Dois pontos. pontos, né? De novo string desativado. Saquei, saquei. Sacou? Aí você precisa. Aí, não, isso aí, quando você pôr ponto e vírgula, ele arruma. É. Essa é a ideia. A ideia é o quê? Se o current index for igual a zero, ele vai retornar na string B ativado. Se o current index não for igual a zero, ele vai retornar na string B desativado. Entendeu? Então, assim, supondo que aquilo fosse, esse ativado fosse um widget, você teria que ir do começo do widget, o primeiro widget depois do ponto de interrogação, e no final do outro widget, ou no final da string, não no meio, não em outro caminho. Colocar o outro. Isso, entendeu? Que aí seria o segundo valor. Então, dentro do pressed vai o underline current index? Ou não? Não agora, porque Não agora, né? o que está acontecendo? A gente está fazendo essa verificação booleana. Colocar é, Então, ó, vocês ainda não estão pegando o ponto. Então vamos lá, vamos tentar É que pôr de outra como ele forma. passou lá em cima já, eu Hum. achei que já estava sendo validado lá em cima, entendeu? Não, Aí lá em tipo a cima foi um string. exemplo. só um Ah, tá, um exemplo, mas exemplo Foi só. só um exemplo para vocês verem como funciona a expressão, o ternário, né? Porque isso é um ternário. Certo. Então assim, ó, Nathan, só para vocês terem uma ideia. Tudo isso que está depois do ponto de interrogação é o resultado que eu vou retornar se o current index for zero. certo. E Uhum. aí eu preciso. Qual vai ser o widget que eu vou retornar se ele for falso? Vai ser o Ativado? desativado, não é? Isso, que é qual? Que é o icon button. Isso. Aí, ó, você vê ali, ó, eu não preciso mais ter a vírgula ali depois do final do elevate de button. Entendeu? Aí eu coloco o que no lugar agora? Porque imagine que esse widget é aquela minha string ativado. Todo widget entendeu? Então eu retorno todo ele como um valor. Isso, exatamente. Esse é o Ah, ponto. e Sacou? aqui. Isso você só aprende, mano. Pô na mão na massa. Pera Barato aí, é então louco. Então ele
Por isso que então, no caso aqui, eu tentei colocar o widget direto, É que aí mas. você tá criando um outro widget, Sim, sim, sendo que já entendeu? tem um aqui, então eu Sendo que tentei a ideia é chamar ele você como fazer se o fosse uso. uma variável, pode pá. Isso. Aí Pode ser. o que que ele vai fazer realmente? Só salvar, você vai ver, ó, o outro sumiu. Sumiu, sumiu. Entendi. E- Ah, caraca, mano. Sacou? Putz, Ele sumiu, velho. mas ele tá onde? Tá aqui. Ele tá ali ainda. Entendeu? Ah, O OnPress, digo, que entrou, eu acho que agora que você vai começar a sacar a sacada do OnPress. Eu nem vou te dar a Ah, resposta, mas você vai ver onde que você vai começar a não, perceber pode crer. onde que o OnPress te trabalha aí. Aí, porém, beleza, a gente terminou isso daí. Aí o que que a gente fez e o que a gente vai fazer? Os outros, esse daí a gente foi mais fácil, a gente criou o Current Index desativado. Para os outros agora a gente vai precisar criar o Current Index não, a gente vai precisar criar o estado ativado para eles. Sim. Firmeza, Nathan? Então você copia toda essa estrutura aí do ativado, sai só a parte do widget mesmo, por enquanto. Pra gente não confundir. Vamos poluir, entre aspas, assim, a tela ali, entendeu? Isso, só essa parte. A não ser que você já queira, talvez fazer isso aí que você pensou, Nathan, acho que faz sentido. A gente já copia essa estrutura, né? E depois sai E salto. só vai colando. É. E aí pra cada um a gente sai mudando o valor. E até os dois pontos aí, Prela! tranquilo. Tá ventando aí no mouse do Nathan. Tá A preula. ventania. Cara, mas, mano, eu nem tinha sacado essa ideia Porém, antes, velho. Nathan, Tipo assim. ó, aí é algo isso, eu ia tocar esse ponto porque aí você vai só até os dois pontos, Aham, porque porque aqui já tem. o outro valor você já tem. Mas aí você poderia copiar os dois pontos. É, os dois pontos juntos Mas aí também. ele colocou ali também, vale a mesma coisa. Agora cola pra você ver. Bom, Tal, bom. tal. O Isso. text Aí em cima dali do current index, você coloca que esse é o index 1. 2. Ah, Entende? ele é um, né? É. Coloca ali, Nathan. Em Que ele cima é. do current index, eu Coloca coloco comentado. Comentário. Coloca o comentário, é. É um, né? Isso. é, Index 1. E assim vai. é esse aqui só pra Aí vai copiar de novo. agora. Copia também lá o comentário, pô. É Nossa, mesmo. genial. Tal, Aí, tal. bum, Mais um. Já era. Aí depois vem bum. repicando, é. Aí, 3. Tal. achando que é fácil a vida de O comentário desenvolvedor. também, o comentário também, o comentário. Você viu que rapidão passa as coisas batidas, né? É, Copiando e colando. Aí sobe pra produção. Aí você fez Tudo torto. aí você fez o comentário certo, mas o negócio você esqueceu. esse daí é o user, Ah, né? User. Esse aqui Favorito. é o favorite. e precisa mudar o ícone também, né? Aham. Esse é o shop. Bag. É bag Aí, melhor. bag? Pode crer. Agora aqui. Shopping. Shopping bag. Ajuda aí, GPT. O nome de aplicativo, hein? Shop Bag. Ah, verdade. Esse aí é o. Favorite. E o outro é o user, né? Person, né? Sempre fala Person. user, mano, não sai da nossa cabeça. Bom, Beleza. literalmente a gente finalizou essa parte. Porém, agora a gente precisa ativar as coisas, É, Certo, fazer a ativação dele. certo? certo. Qual que é qual que é o evento que a gente precisa alterar o current index? Em qual momento a gente clica e altera o current index? Na hora que a gente clica no outro widget. Mas em qual dos dois estados? No, Desativado. é, Então é isso aí. Onde que tá aí um desativado pra gente fazer esse teste aí? Aí, ó. Point Index 1. Isso. Aí a gente escreve no bloco de código dele, né? Porque aí é a função anônima, uhum. isso. Aí como que seria? Tem uma. Aí vê aí, Gu. Dá um toque aí que eu tô só aprendendo. É, Eu não lembro agora. Esse é é igual. state. Isso. Aí on press, não. Nossa, agora eu não lembro. É, né? A partir daí não lembro. Não, né? Não, fechou. Ó,
A index. Cadê? Vamos visar aqui embaixo. Dá É, nada. Cadê é, aqui? esse é um on-tap. Porém, um on-tap é algo que vem do Boron Navigation Bar. E o Boron Navigation Bar já faz esse tratamento, entendeu? Pode crer. Então ele já retorna um index. Ali, ó, vou fazer uma pergunta pra vocês que eu acho que vai matar a charada. Qual index, qual o valor que eu quero que seja o valor do current index quando eu clico ali? Ativado? Lá naquele botão lá que nós estava agora. Qual o valor? Qual o valor que nós quer que o current index receba quando ele clica nesse botão icon? O 1. Concorda? Então, e se a gente colocasse ele aí? É melhor, né? Faz sentido. O index recebe 1. Pode crer. Agora eu comecei a entender. Oh, Sacou? nossa, que isso. Bom, porém alguma coisa não Porém, não foi. funcionou. Agora por que que não funcionou? Porque ele não tá recebendo o current index. Vamos pôr no print pra ver? Vamos. Ou se quiser colocar. É, não, vamos pôr no print que é melhor. Põe no current index aí. Não é que é melhor, tá, gente? Mas pra efeito didático é melhor. Aí já dá um Ctrl J aí, vamos ver o que tá acontecendo. Clica lá. Oxi. Foi. Ele foi, porém, ele não volta. Mas não volta. Volta. Ó, quando clica. Mas tu fez o estado dele lá no Então, é que zero? eu não fiz aqui, né? Você não fez no zero o estado E dele por, também. e por que que ele foi, tá? Quando você salvou? Porque quando você salva, ele é hot reload. Então ele restaura o estado, entendeu? Então ele Uhum. aplicaria isso aí que você comentou, Gu. Dá o toque aí nele, Gu. Pode crer. Opa, Não funcionou. não funcionou. Por que que não funcionou? Peraí, que eu tô tentando Ó, eu tô raciocinar. alterando o estado da aplicação, certo? Certo. Certo. Eu tô alterando um estado visual. Qual que é, o que que eu preciso aplicar para que o estado visual seja refletido? O reload? Para que ele realmente altere, ele mude. Porque, O só pra você reload? entender, o meu código Não. tá querendo mudar a visualização do usuário. Você concorda com isso? O meu Sim. código, isso aí pode apagar. O meu código está querendo mudar a visualização do usuário. Como que eu faço isso? Lembra que no Stateless a gente não pode alterar a visualização do usuário? Sim, Sim. só stateful. Só no Stateful. Por quê? Que função que o Stateful tem que permite eu alterar a visualização do usuário? O Nathan tinha começado certo, só para ter uma ideia. Naquela hora lá você Ah, tinha começado certo. Aí você terminou errado e depois você apagou e ficou por isso mesmo. Eu comecei certo? Você tinha começado certo. tentando lembrar. Era o set state? Exatamente, mano. Então jogou o current index dentro do set state. Sim, a única coisa que você errou foi que você supôs que o set state traria o index. Ele não traz o index. Certo, então ele só adiciona. Ele, Ele vai setar o ele estado. só seta o estado. Muda, Você ele só entende? Você muda. entende? Ó, agora é um ponto neurálgico agora, assim, principal. A gente que não quer mudar o estado do visual, Sim, Uhum. então eu preciso Então, tipo, setar o estado. faz no sentido. Oppressed, você vai pressionar para setar o estado de desativado nele. Isso. Ou melhor, para setar o estado do current index, que aí o current index altera de acordo com o que você Sim, quis, sim, o entendeu? valor dele, Então né? atrela isso mais a alterar o estado do que colocar em verdadeiro ou falso, ou ativar e desativar, entendeu? Eu quero alterar o Certo. estado, então é set state. Saquei. Sacou, bro? Ei, bro. Cara, eu não sei por que tinha fugido da minha cabeça set state, velho. Por causa. Literalmente desapareceu da minha mente, tá ligado? Eu lembrava dele, só que eu não sabia se era ele, mano. Por causa do vento. O É, vento né? levou. Opa, eu já fazendo cagada. Eu tava Já só ganhou vendo, dois, né? ainda bem que a consciência já falou, ei, Natan, qual que é a fita? Vai fazer isso aí mesmo. 3, Tá. GP3. 3. Vamos ver lá agora, se é tudo isso mesmo. Você é louco, os bichão tá Faz os como? cliques, faz os cliques. Faz o clique. Ok. Rapaz. Aí. Não, fala se o Ficou negócio melhor que o outro? não ficou melhor que o Dia de outro. luta, dia de Ficou melhor glória. que o outro? Aí, arrasta pra cima, rapaziada. Tá achando que nós é o quê? Tá achando que nós é pouco Flutter? Nós é o Flutter todo, fio. Olha esse aqui. Cê é louco, tiozão. Nossa, o tamanho do código que era, mano.
Nossa, Você é mó louco, feio. Ainda absurdo. pra ficar dando um monte de overflow ainda. Né? É, Aquela vergonha lá que a gente tava passando lá, né? Todo mundo. Aí a gente teve que mudar, só pra relembrar, né? A gente teve que mudar. Mas você vê, menos tempo do que o outro. Menos tempo. A gente fez em 44 minutos, no outro a gente fez mais de 3. Fez 3 horas, vocês sabem, né? Que a gente Você fez não em background. entendeu o que tava acontecendo no outro. Sim. E ainda, ó, confesso, isso aí tá mó gambiarra. Mano, tá muita gambiarra, velho. Isso aí, pra mim, é um código horrível. Não esse daí do. Esse aí também é horrível, né? Esse do Bottom Navigation o Bar. modo que a gente Não porque fez. vocês escreveram, não. O do Bottom Navigation Bar porque ficou muito. Ah, Ficou tá. muito engessado ele, né? Na verdade, por causa que ele Aham. não resolveu os nossos problemas. E porque a gente ficou. Ficou muito longo. Quando o código fica muito extenso, geralmente eu tenho a ideia de quebrar eles. Mas eu não vou ensinar isso agora. Eu quero que fique feio, que fique difícil. Isso aí, mano, tá facinho de mexer ainda. E em comparação. Mano, a gente tá mudando o estado somente dos botões ali de baixo. Imagina mudando o estado de várias coisas. Ô, louco. Entendeu? O estado do negócio de pesquisa. O clique do botão quando o cara usar. Clicar ali o filtro. Quando o cara clicar no botão de notificações, mostrar a aba de notificação. Ixi, amigão. O set state aí é feijão com arroz. O negócio vai fácil. Bom, considerações, dúvidas e perguntas. Não pode ser que vocês chegaram aqui só sabendo tudo, velho. Ah, mano. A dúvida que eu tinha eu consegui tirando aqui na aula mesmo. Receba! Ah, tá achando que nós é pouca aula? Nós é aula toda. Esse bagulho do estado aí, mano. Tipo assim, fugiu da mente, Total, mas só né? que depois, quando a gente começou a dialogar, aí foi voltando de pouco em pouco as informações e a gente foi lembrando. Uhum. Eles Então, eu começaram lembrava a que o set state, ele dar. era não, não que meio que algo que é obrigatório. Quer dizer, é obrigatório, né? Você quer mudar o estado? É, É sim, é. obrigatório. Porque É assim, obrigatório, então. o set é tipo, coloca o estado. É Aham. tipo, bem nessa ideia, mano. Fala, tipo, ó, mano, muda o estado aí para um negócio doido aí. Ó, ele fala assim, ó, notifica o framework para que o internal estado de um objeto foi alterado. Então ele fala assim pro Flutter, eu mudei esse botão aqui. Aí, como o negócio é um stateful e só os stateful pode ter set state, ele fala assim, mano, redesenha, fruf. E aí o Flutter faz isso a 60 frames por segundo. Então o negócio, pum, meio que é automático ali, entendeu? É Mas o que me agradável pegou pro mesmo foi usuário e o tal. ternário. Hum? O ternário que me pegou mesmo, porque, tipo assim, eu achei que a gente poderia aceitar ele, né? E Hum. depois chamar ele dentro de um preset. Aí depois que você deu essa dica pra gente, tá ligado? De colocar ali a interrogação antes do ícone, né? De Uhum. ativação. Aí eu comecei a raciocinar e comecei a entender como funciona realmente o ternário. Isso, a ideia dele. Porque O você viu. valor dele é o IDEF criado ali. Exatamente, porque ou ele vai devolver o IDEF se for true, ou ele devolve outro. Uhum. Porque, ó pra você ver como o ternário ele casou bem nisso daqui. A gente precisa resolver, a gente tem dois estados do nosso IDEF, Sim, ou ativado ou desativado. E aí eu preciso verificar se algum valor é true ou false para me o definir false. isso, entendeu? Eu preciso de uma verificação booleana, né, a gente fala. Eu preciso de uma verificação booleana Aham. para mim definir isso. Como que isso acontece? Aí foi assim que essas coisas aconteceram. Ah, mas é muito da hora, hein, mano? Foi muito legal. A gente vai começar a usar mais e tal. E eu acho que deu pra trazer um entendimento melhor do que o outro. Vocês vão ver como que a gente resolve isso depois. E parece que não, mas esse aqui vai falar: caraca, ficou muito mais top. Na verdade, a gente vai fazer a nossa própria versão do Bottom Navigation Bar. Beleza? Pode E crer. aí eu acho que Vai ser o gás. vai ser o gás. Eu acho que ficou bem legal. E é isso aí, né? Ficou bem legal porque assim, eu achei a aula bem, bem divertida, assim, de verdade. Bom, acho que é isso. Alguma consideração e Não, alguma coisa a mais? Vamos fazer os deixa o commits like. então, aí a gente já finaliza isso aí. Ó, Aquele código É mesmo? a gente deixa ele aí, depois a gente joga ele fora, tá? Vamos deixar ele aí por efeito de estudo, a gente é meio doido mesmo. No museu. Deixa eu dar uns gritos com o Natan. Não, faz isso não. Não, 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 não. Aí você aí só Ah, coloca, põe só um char removido const. Aí comenta só isso aí só. Isso. Confirmação. Agora vamos ver no outro. O outro a gente. Ficou só essa parte agora, né? O outro a gente já tinha deixado depois ou não? Não, né? Foi tudo, né? Foi tudo. portanto. Foi tudo. Ah, mas tá suave. Então vamos fazer um commit só. Aí a gente coloca fit.
Ou feature, né? Que aí tem um negócio feature, dois pontos. Põe só feat, que aí a gente dá uma abreviada, né? Feat de feature. Não é feat de música. Não, eu vou cantar aqui com, sei lá, com o Eminem. Feat Eminem. Ah, tá com o Bora Né? Navigation. Feat Body Ó, Navigation. Coloca aí, implementado Body Navigation. Como que eu poderia dizer? Nativo e customizado. Né? Nativo da ideia de que é nativo do framework. O feature é para atualização, né? Quando Então, você faz uma atualização no projeto. uma atualização depende do contexto que você está querendo dizer uma atualização. Uma alteração, no caso, na verdade. Tipo Tá, ó. assim, ele existia um widget, existia um lá, mas Hum. você precisa alterar ele, entendeu? Ah, sim, A não. função Então, dele. aí a gente entra no. A gente poderia entrar no Shore ou em alguma outra coisa, num fix, alguma coisa do tipo. Ou um Hum, refactor, não sei. O fit ou feature seria uma funcionalidade nova, uma nova coisa. Por exemplo, a gente não tinha Borrow Navigation Bar antes. certo. Aí a gente fez essa feature, entendeu? A gente E o adicionou essa shore é feature. quando você O Shore fiz uma muda task alguma coisa. pequena, resolvi um probleminha ali, fiz um Entendi. commit, fiz um ajustezinho básico. Às vezes quando é ajuste mesmo de bug, a gente usa fix, que eu fixei alguma coisa, Certo. né? Ah, foi só fixar? Então coloca assim. Ah, precisou mudar uma string e tal, porque tal, aí pode entrar shore e fix, acho que acaba mais de bom senso e prática também. É algo que eu tô aprendendo junto com vocês, mano. Então, a gente sabe que quando nós tá aprendendo junto, a gente erra pra caramba. Verdade, Bom, isso daí. então já dá essa confirmação aí, tá comitado. Você pode acessar, você que está de casa aí, pode acessar esse código aí no Deixa o seu. like, se Eu vou inscreve. fazer esse merge aqui desse lado aqui, já vai estar na minha também, essas alterações. Então é isso, né? Amanhã a gente volta aí para os próximos passos. É Acho que a isso. gente volta para a página de produtos. Né? Aí eu não sei se o Gu vai participar, não sei qual que vai ser, mas enfim, amanhã a gente define isso aí melhor. Beleza? beleza. Show. Então é isso, gente. Obrigadão pela atenção, Natan. Obrigadão pela atenção, Gu. Deus abençoe a vida de Valeu, vocês, em nome Deus. de Jesus, tá bom? Forte Amém. abraço. Valeu. Tamo Até junto, amanhã. tchau. Bom, pra você que tá aqui, né? Muito obrigado por ter continuado nesse vídeo. Viu que a gente fez, customizamos o nosso próprio Bora Navigation Bar. Isso é possível. A gente pode pegar coisas prontas do Flutter e também pode fazer as nossas próprias. É só saber os recursos que usar, as tecnologias que tem. Esse código não está 100% pronto, como eu disse, mas a ideia é que ele fique chato, feio, longo, e aí depois a gente vai vir fazendo refactory e aí conseguindo agregar um valor sobre aquilo que é mais complicado, assim, eu diria, porque chega uma hora que você vai fazendo muito uma página, ela vai ficando muito grande, vai ficando talvez até cansativo, e isso é muito ruim, tá? Então a ideia é que mais para frente, né, nessa aula ainda do e-commerce, né, esse aplicativo do e-commerce aí, esse layout do e-commerce que nós está fazendo, que vocês possam extrair mais informações, principalmente para melhorar no seu know-how aí, no seu aprendizagem, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês também, em nome do nosso Senhor Jesus, e vou deixar aqui esses botões aqui que eu acho muito da hora, pera aí, me ajuda aí, pra você se inscrever, para você deixar seu like, né, e ativar a notificação e tudo mais. Deus abençoe vocês também em nome de Jesus. Amém. Fui. Tchau.